Gravando. Bom, pessoal, então vamos lá. Semana passada, né? Na semana retrasada, na verdade, nós falamos sobre os aspectos radiológicos da criança e hoje nós vamos falar sobre os aspectos radiológicos do idoso. Como nós conversamos, né, na aula passada, criança e idoso possuem características específicas, né, lesões, tipos de fratura específico que a gente precisa estudar. Por exemplo, né, a gente viu algumas fraturas em criança, questão dos maus tratos, como que é o perfil de um exame de imagem de uma criança, por exemplo, que sofre, né, abusos, maus tratos, várias fraturas em períodos de ossificação distintos, enfim. Por outro lado, agora, quando a gente fala, né, do idoso, é, duas coisas, né, que eu acho que são muito importantes, muito comuns no idoso, que a gente sempre, né, vê que é algo comum, que é algo corriqueiro da gente encontrar nessa população, é o quê? Oi, meu filho. Ô, meu filho, vão passar. Não aguento quando esse trem trava. Ah, passou. São, né, os quadros de osteoartrite, né, artrose, então que são aqueles quadros inflamatórios, agudos ou crônicos das articulações, a osteoporose, que é a perda de densidade óssea, e as fraturas, mais comumente as fraturas, né, do colo do fêmur. Bom, então vamos lá. Quando nós somos jovens, né, então adolescente, né, fase de criança e adolescência, nós mais produzimos osso do que reabsorvemos. Então, a nossa taxa de produção, de construção, de aquisição de massa óssea, ela é maior do que a taxa de absorção de massa óssea. Se a minha taxa de produção, de construção é maior, isso significa que durante, né, a sua infância, durante a sua adolescência, você tem um processo então de densificação dos ossos, de produção de ossos, né? Por quê? Porque você tem uma taxa de produção, de construção maior do que a taxa de absorção. Então, se eu tenho uma taxa de produção maior, eu vou ter produção óssea, eu vou ter osso sobrando, vamos dizer assim, né? Então, se eu fizer a conta, tá mais produzindo do que absorvendo. Então, tá sobrando osso, vamos dizer assim. Esse osso, né? Essa massa mineral, ela é depositada nos ossos, fazendo com que nessa fase, que é o que de fato tem que acontecer, o osso do indivíduo vai ficando mais rígido, mais denso, mais firme. Pico de massa óssea é o período da sua vida, né, a sua idade, que você vai ter a densidade mineral óssea maior. Então, é quando o seu osso está mais denso, está mais duro, está mais rígido. É quando ele está no pico dele de densidade mesmo. E isso acontece mais ou menos aos 20 anos. Depois desse pico, gente, daí é só ladeira abaixo mesmo, né? Depois que o pico é atingido, a taxa de reabsorção ela fica ligeiramente maior do que a taxa de produção. Então, se a taxa de absorção é maior do que a de construção, agora eu fico num déficit, né? A minha conta é negativa. Então, eu estou agora absorvendo mais do que eu estou produzindo. Então, agora a minha densidade mineral óssea vai começar a cair. Isso acontece mais ou menos em torno de 0,5% a 1%, né, da sua taxa mineral óssea. Essa perda de 0,5% a 1% acontece por ano. Então, por ano, você tem uma redução da sua taxa mineral, né, da sua massa mineral óssea, em relação ao seu corpo inteiro, de 0,5% a 1%. Em qualquer idade, em qualquer raça. Desculpa, em qualquer idade não, em qualquer sexo e em qualquer raça. E todos os ossos, gente, né? Basicamente, assim, a gente tem alguns que mais, outros menos, mas basicamente todos os ossos do esqueleto do corpo humano são afetados, porque esse ele é um processo do corpo. Então, é no corpo você está tendo mais absorção do que construção.
e ter mais absorção do que construção, como esse processo fisiológico acontece no corpo inteiro, ele vai acontecer em todos os ossos. Mas alguns ossos, por natureza, são mais firmes, são mais grossos, e isso vai piorar. Peraí, gente, que eu só escutei minha menina chorando. Eu tô olhando na câmera. Enfim. Aí, então, alguns ossos sofrem mais do que outros. Por quê? Porque alguns ossos são naturalmente mais densos, né? São ossos mais grossos, mais calibrosos. E esses, então, demora às vezes um pouco mais de tempo. Além do que também está diretamente relacionado com ossos que sofrem mais impacto diário com a atividade física. E aí os membros inferiores, né, ficam em desvantagem. Mas, embora eles percam densidade, eles não perdem em tamanho. Então, eles ficam menos densos, eles vão ficando como se fossem mais vazios, né? Mais porosos. Mas eles não diminuem de tamanho, certo? Então, aqui mostrando a evolução de uma radiografia de joelho de um paciente ao longo do tempo. Então, olha aqui para vocês verem como aqui tá bem branquinho, o osso tá bem denso. Nesse daqui, os platôs tibiais já começam a ficar um pouquinho escurecidos aqui na extremidade. Lembra que mais escuro no raio-x, na radiografia, significa o quê? Significa que o osso está ficando menos, que aquela estrutura é menos densa, que deixa mais os raios passarem. Então a gente observa que aqui está mais enegrecido, que os côndilos femorais aqui também, principalmente o medial, né? Tá ficando mais poroso, mais enegrecido, porque obviamente, né, se tá menos denso, os raios estão passando com mais facilidade. No C aqui, aí, né, a gente vê que já houve uma grande redução dessa densidade. E aí aqui, ó, nas extremidades, os platôs aqui, ó, o que antes começou, agora já tá bem avançado. Os côndilos, né, os côndilos basicamente todos já estão bem comprometidos, né? E aí a gente vê que vai só aumentando mesmo. Então, olha aqui, ó, vai só descendo. Aqui não tinha, né? Vai descendo e aqui esse osso vai ficando cada vez mais escuro. A própria cabeça da fíbula, né? Olha aqui como é que aqui, ó, ela já tá muito mais clara do que o primeiro, né? Então, essa perda mineral óssea, infelizmente, ela acontece mais em nós mulheres, né? Acontece tanto em homem quanto em mulheres, nós vimos isso, né? De todas as raças, mas nós mulheres sofremos mais, né? Por que que nós sofremos mais? Porque nós passamos por um processo hormonal, né? Que os homens não passam, que é a menopausa. Então, por exemplo, enquanto nós mulheres vamos perder, né, lá no final da vida, a gente já perdeu em torno de 40% da nossa taxa mineral óssea, os homens perdem em torno de 25%. Por que que isso acontece? Porque a gente sabe que os hormônios sexuais, por exemplo, né, os estrogênios da vida, eles atuam, eles ajudam na redução dessa perda de massa mineral óssea. Quando nós passamos pela menopausa, nós temos uma queda brusca de hormônios, principalmente do estrogênio. Então, a falta desses hormônios fazem com que acelere essa perda de massa óssea. É um dos motivos, né, que quando a gente chega na menopausa, aí tem que fazer aquelas reposições hormonais, porque os hormônios são fundamentais para uma série de processos bioquímicos que acontecem no corpo humano. E a manutenção ou a perda menor, né, da massa mineral óssea é uma delas. Então, o que, que pode acelerar essa perda mineral óssea? Claro que isso vai acontecer em todo mundo. Então, a gente falou, não tem jeito. Depois do pico, isso vai começar a diminuir. Mas existem algumas coisas que eu posso fazer para prevenir, para diminuir essa redução. A redução, ela vai existir. Mas tem coisas que eu posso fazer para desacelerar ela. Então, por exemplo, peso corporal. Quanto maior o grau de obesidade do indivíduo, mais perda mineral óssea ele vai ter. Mais osteoporose, né? Pior a osteoporose e mais rápida. Nível de atividade física, ou seja, indivíduos sedentários também vão ter perda maior de massa mineral óssea.
Indivíduos, né, com quantidade de cálcio reduzida no corpo, ou seja, alimentação pobre em cálcio. Indivíduos, né, com baixa de vitamina D, e aí é tomar um solzinho mesmo. Alguns pacientes precisam fazer reposição oral, né? Tabagismo, alcoolismo, tudo isso são, né, condições que aumentam, que aceleram a perda mineral óssea. Existem, né, algumas doenças, não só doenças, como o uso de medicamentos, efeitos colaterais, né, de medicamentos. Então, o efeito colateral de alguns medicamentos, por exemplo, é acelerar a, a perda, né, de massa mineral óssea. E algumas doenças também isso pode acontecer, ok? Então, quando eu tenho uma perda significativa, todo mundo vai perder, né? Eu já tô perdendo e acredito que muitos de vocês já passaram aí dos 20 anos e também já estão perdendo. Quando isso chega num grau muito grande, quando isso chega numa porcentagem, numa taxa significativa, a gente chama isso de osteoporose. E como que a gente identifica, como que a gente diagnostica a osteoporose? Através de um exame que a gente chama de densitometria óssea. Então, o que é a densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame de imagem que vai determinar a densidade mineral óssea daquela região que está sendo avaliada. Então, por exemplo, eu estou suspeitando que o paciente está com uma osteoporose nas vértebras lombares ou no fêmur, e aí então o exame é feito especificamente naquela região. Ele parece uma radiografia, tá certo? Então, ali mostrando lá, o exame ele vai ver a densidade que o seu osso está. Aqui, por exemplo, representando um osso normal, né, com as trabéculas aqui e os poros. Aqui eu já tenho poros maiores. Aqui eu já não tenho poro, né? Aqui agora é as trabéculas que estão quase sumindo. Agora eu só tenho quase que um grande vazio mesmo dentro do osso. Seria, né, um paciente com osteoporose bem severa. Então, quais são as indicações para se fazer densitometria óssea? Primeiro, todas as mulheres com mais de 65 anos, né? Por uma questão de prevenção, identificar, de diagnóstico precoce, se essa mulher, né, já tiver. Mulheres em deficiência estrogênica com menos de 45 anos, então mulheres que têm, né, taxa hormonal abaixo do ideal do estrógeno. Mulheres na peri ou na pós-menopausa que tenham fator de risco para osteoporose, né? Então, se ela não tem fator de risco, vai ser só depois dos 65. Se tem algum fator de risco e tá ali, né, na peri ou pós-menopausa, que é em torno ali de 45 a 55 anos, tem também que fazer. Mulheres com amenorreia secundária, o que é a amenorreia? A ausência de menstruação. Então, a mulher parou de menstruar por mais de um ano. Todos os indivíduos, né, que tenham sofrido fratura por um trauma mínimo ou atraumático, o que é isso? Quebrou um osso por uma pancada muito pequena que não justificaria aquele trauma, aquela fratura. Ou sem trauma nenhum. A pessoa não esbarrou em nada, não bateu em nada e fraturou o osso. Então, isso são sinais de que aquele osso está muito fraco. Indivíduos com evidências radiográficas de osteopenia, né, ou fraturas vertebrais. Então, quando você olha no raio-x, que é aquele que a gente viu ali agora, né, do fêmur e da tíbia ali, você vê no raio-x e fala, opa, esse ossinho já tá ficando muito preto. Aí a gente pede uma densidade. Mulheres com mais de 65, homens com mais de 70, né? Porque a gente falou que o homem perde menos ao longo do tempo. Indivíduos que apresentem perda de estatura ou hipercifose torácica. A gente vai ver que uma osteoporose, né, mais grave, ela tende a ir achatando mesmo as vértebras da coluna. Então, ele tende a perder a altura, né? Se as vértebras estão achatando, por quê? Porque a vértebra está desmoronando mesmo, né? Ela está perdendo, dentro dela está ficando vazio. Então, ela vai, né, a pessoa, como as vértebras vão achatando, a pessoa vai diminuindo de estatura, ou, né, as vértebras nem sempre elas se achatam de forma simétrica, elas podem se achatando formando tipo cunhas. E aí o indivíduo vai, por exemplo, ficando com uma hipercifose acentuada. Indivíduos em uso de corticoide, né? Corticoide ele é um medicamento que um dos efeitos colaterais pode ser a retirada de massa mineral óssea. Então, né, indivíduos que tomam doses maiores que 5 miligramas por um tempo superior a 3 meses é recomendado. Mulheres com IMC muito baixo, menor que 19, ou seja, né, pode ser que o estado nutritivo dela não esteja adequado.
Pacientes portadores de doenças ou uso de medicamentos associados à perda de massa óssea, né? Então ele já toma algum medicamento para isso. E para monitoramento de mudanças, né? Então, por exemplo, você suspeitou desse paciente, fez o exame, a gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Tava na beiradinha, tava no limite, mas ainda não tá. Então vai fazendo exames ao longo do tempo para acompanhar a progressão e ver, né, se está piorando ou não. Ou mesmo o indivíduo que já tem o diagnóstico e acompanhar a evolução da doença. A resposta diante de um tratamento. Então aqui é o equipamento de densitometria óssea. Ele parece, né, ele parece um, como fala? O exame de raio-x. E ele também, a forma dele, né, de fazer o exame é através de radiação. Então, também não é um exame que a gente pode ficar fazendo sempre, sem proteção, inclusive, né? Por quê? Porque a radiação a gente já viu que ela é deletéria. Bom, então o que é densidade mineral óssea, né? Essa sigla é um parâmetro que a gente usa para medir a quantidade de massa óssea, ou seja, de gramas de osso por centímetro quadrado de osso. Então eu quero saber quantas gramas eu tenho de osso por centímetro quadrado. Quanto maior, né, a gramatura, quanto mais gramas, quanto maior o peso de osso naquela região, significa que aquele osso está mais denso, está mais cheio, né? Então eu não tenho sinais de osteoporose. Quanto mais baixo a densidade, ou seja, significa que o osso está mais leve, né? Geralmente, os locais mais frequentes de osteoporose é na cabeça do fêmur, na coluna e no punho. E aí também é onde a gente vai ver os maiores índices de fratura no idoso. Quando a gente pega a densitometria óssea, ela dá pra gente dois resultados, dois índices, na verdade. O que a gente chama de T-score e o Z-score. O que é o T-score? O T-score ele é um valor comparando a densidade mineral óssea do indivíduo com a densidade mineral óssea de jovens de uma forma normal, né? De jovens de uma forma geral que não tem osteoporose, né? Jovens saudáveis. Por outro lado, o Z-score, ele pega aquela densidade mineral óssea do indivíduo e compara com outros indivíduos que têm a mesma idade, o mesmo sexo e a mesma etnia. Então, o T-score, ele vai ser importante para a gente. Por quê? Porque o Z-score, ele compara com indivíduos da mesma idade, do mesmo sexo, da mesma etnia. Então, assim, ele vai comparar com outras pessoas que também já são idosas e que, se você é idoso, vai comparar com outras pessoas que já são idosas também e que também já tem aquela perda. Então, qual que é a ideia? A ideia do T é comparar o indivíduo com o que ele era jovem, com o que era antes, ou seja, o tanto que já perdeu. E o Z-score é comparar o indivíduo com outros idosos que talvez não tenham a perda que ele tem, né? Como que eu interpreto, então, o T-score? O T-score tem esses valores de referência. Se ele for até -1, significa que o indivíduo está normal. Se ele tiver mais baixo que isso, tiver entre -1,1 e -2,5, significa que ele tem uma osteopenia. O que é osteopenia? É um grau leve de osteoporose. É o início, né, de uma perda significativa. Abaixo de -2,5, ou seja, vai diminuindo mais, né? Já é osteoporose. E abaixo, né, de -2,5 com fratura é uma osteoporose que a gente chama de estabelecida. Já o Z-score, geralmente a gente, né, já considera ele abaixo de -2. Isso aqui é um resultado de uma densitometria óssea. Então a gente observa aqui, né, é uma mulher branca de 1,50 m de altura, 53 quilos, né, exame antigo de 2002, mas enfim. Olha aqui, ó, aonde que o exame foi feito? O exame foi feito nas vértebras lombares de L1 a L4. E se eu pegar aqui, então, o laudo, né, o exame aqui, ele vai ver exatamente isso, olha lá, L1, L2, L3 e L4. Quando eu olho o T-score, olha o T-score aqui, o T-score desse indivíduo, a gente lembra o que mesmo? Ó,
Entre menos 1,1 e menos 2,5 já é osteopenia, e abaixo de menos 2,5 já é osteoporose. Se a gente observar em L1, ele já está com osteopenia. Em L2, já seria uma osteoporose. Osteopenia, osteopenia e osteopenia. Né? Juntando aqui L2 com L4, essa região pior, vamos dizer assim, né? Que ele pegou aqui, ele juntou o que está pior. Que o L1 é o que está melhorzinho. Aí ele pegou e juntou todo mundo aqui. Isso significa, gente, que esse cara, ele tá com uma osteopenia já. Ele tá com uma osteopenia, mas você vê que todos os valores dele, olha aqui, ó, de L2 a L4, que é a região onde mais foi identificada a osteoporose, ele já tá no menos 2,5. Menos 2,5, olha aqui, ó, é a transição mesmo aqui, ó, de osteopenia para osteoporose. E aí, se a gente olhar na imagem aqui, de fato ele está justamente na transição. O verde é o normal, o amarelo é a osteopenia e o vermelho é a osteoporose. E olha aqui, ó, ele já está de fato no limite entre a osteopenia e a osteoporose. Aqui, né, um outro perfil. Claro que vocês vão ter vários modelos diferentes, né, gente? Isso depende da máquina, do lugar de exame. Mas olha esse indivíduo aqui. De novo, fez o exame, né, entre as vértebras lombares, primeira e quarta vértebra lombares. E olha esse cara aqui, né? Olha o T-score dele em L1, menos 3,9, menos 3,8, menos 4, menos 4,3. É o indivíduo que já está na osteoporose, né? A gente viu que abaixo de menos 2,5 já é osteoporose. Então, de fato, olha o pontinho dele aqui, né? Ele já está com um pontinho mesmo bem avançado, ok? Ah, acho que eu esqueci de falar. Aqui, ó, né, no eixo X é o a idade, né? Aqui uma outra densitometria óssea. Ah, e às vezes, gente, esqueci de falar. Alguns exames já vai vir aqui embaixo a classificação, como esse aqui, ó, osteopenia. Então, olha lá, esse daqui já foi feito na cabeça, no colo, no trocânter do fêmur. E aí aqui, ó, o T-score dele foi de menos 2,2, né? E aí, quando eu vejo menos 2,2, lembra que osteopenia era de menos 1,1 a menos 2,5. Se ele está no menos 2,2, ele está dentro de osteopenia. Mas 2,2 está perto de 2,5. Por isso que esse indivíduo já está perto aqui da zona vermelha, né? Que seria a osteoporose. Então, agora vamos para alguns achados radiológicos anormais dos pacientes dos idosos. Olha aqui que eu disse para vocês, né? Se a gente observar aqui esse exame de imagem, a vértebra já começou a quê? Ela começou já a achatar, né? Esqueci a palavra que a gente usa, igual o prédio quando ele, né, faz isso, ele cai sobre ele mesmo assim, eu esqueci o nome disso. Enfim. Mas então a vértebra, porque ela já está extremamente vazia, entre aspas, né, com a densidade muito baixa. Então essa vértebra começa a não suportar mesmo o peso, né, do esqueleto axial, membros superiores. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que a vértebra está se achatando mesmo. E aí, como eu disse para vocês, nem sempre ela se achata simetricamente, até porque a coluna tem curvaturas. Então, essas curvaturas colocam, às vezes, uma pressão maior anterior do que posterior, por exemplo. Na coluna torácica, por exemplo, que a gente tem cifose, a pressão é maior na região anterior, né? Que a curva fecha para frente. Então, a vértebra vai se comprimindo de acordo com as áreas que tem maior pressão, né? E aí ali, por exemplo, ela formou uma cunha. A formação dessa cunha piora mais ainda a cifose, que tende a comprimir mais ainda, apertar mais ainda o osso, que vai piorando a cifose e entra como se fosse num ciclo vicioso. Aqui uma outra fratura comum de paciente idoso, que é a fratura distal do rádio. Olha aqui essa fratura, né? Aqui. Se a gente olhar, ela tá aqui, ó. É comum, gente, porque o idoso cai e aí ele, né, vai com a mão no chão para se apoiar, né, para se proteger. Nós fazemos isso, né? É comum quando você cai, você mete a mão no chão.
Só mete a mão ali, que é, né, as primeiras fileiras ali e, obviamente, o punho. Então, por isso que é uma fratura comum, né? Às vezes o indivíduo cai e aí ele vai com a mão no chão. E as fraturas de fêmur, né? As fraturas de fêmur que são um clássico dentro das fraturas dos idosos. Das fraturas do fêmur, a gente tem as mais comuns, que é a do colo do fêmur, né? Que é essa daqui. A transtrocanteriana é aquela que cruza do trocânter maior ao trocânter menor. E a subtrocanteriana ou subtrocantérica, tanto faz, né? Ou transtrocantérica também, tanto faz. Que sub, né? É de abaixo. Então, abaixo dos trocânteres. Então, olha aqui, por exemplo, ó. Essa daqui não é uma fratura do colo do fêmur, não é uma fratura transtrocantérica, nem uma fratura subtrocantérica. Essa aqui é uma fratura da cabeça do fêmur. Então, o paciente teve uma fratura na cabeça, o colo é aqui, ó. Essa fratura, olha aqui, ó, a perda de descontinuidade óssea, né? A linha da fratura. Então, aqui, ó, tá na cabeça do fêmur. Uma fratura da cabeça do fêmur. Por outro lado, olha essa daqui, ó. Essa daqui, ó, a gente observa a linha da fratura aqui, ó. Indo do trocânter maior a o outro trocânter, quase, né? É a fratura que a gente chama de transtrocantérica. Gente, se a gente observar, isso também já é um paciente que, olha aqui, né? Olha essa articulação. Isso aqui já tá com uma osteoartrose avançada, né? Olha aqui. Tudo esbranquiçado. Perda aqui, né, daqueles desenhos, a cabeça do fêmur é mais redondinha, aqui já tá começando a ficar mais achatado, né? Olha essa de cá, então, como eu quase não vejo os limites aqui articulares, né? A linha articular, tudo preenchido por tecido branco, inflamatórios, fibrose. Então, isso aqui já é um indivíduo, né? Você vê que é um idoso, você vê que ele já tem um grau de artrose, osteoartrose, além do que também ele já tem, né, osteoporose. Olha aqui como é que esses ossos já estão bem porosos, né? Aqui uma fratura, de novo aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é uma fratura também transtrocantérica. Então aqui, ó, eu teria o trocânter maior, aqui embaixo o menor. Então essa aqui é uma fratura, qualidade do exame horrível, mas é uma fratura transtrocantérica. E de novo, gente, olha aqui, ó, sinais claros e grandes, né, de uma osteoartrose severa. São achados, infelizmente, comuns, né? Porque o idoso são doenças comuns da senescência. Artrite, artrose, osteoporose. Então, né, a gente acaba, quando tira o raio-x para ver a fratura, a gente observa ali também já a presença dos quadros de osteoartrose. Aqui uma fratura do colo do fêmur, né? Então a cabeça tá aqui, o trocânter tá aqui, essa é uma fratura do colo do fêmur. Aqui de novo uma fratura comum do idoso, que é a fratura distal do rádio, né? Então aqui, ó, fratura distal do rádio, justamente, né, na queda e bater a mão no chão na tentativa de segurar, né? De segurar não, de se proteger. Aqui uma fratura da diáfise do fêmur, né? Dificilmente esse indivíduo, né? Dificilmente até que não, na verdade até poderia. Mas é uma fratura mais relacionada a quedas, né? A minha madrinha, por exemplo, ela sofreu uma queda há uns 2 anos atrás e ela fraturou o fêmur, só que era mais distal, foi mais perto do joelho. Uma fratura nessa magnitude no idoso, gente, é cirúrgico geralmente, né? Então tem que colocar os pinos aqui mesmo para segurar esse osso no lugar. Aqui uma fratura do trocânter do tubérculo maior do úmero, tubérculo maior do úmero aqui. Kenia, tô vendo uma fratura aqui também. Não, você não tá vendo, não. Aqui você tá vendo a articulação acrômio clavicular. É a clavícula chegando aqui e se articulando com o acrômio. Essa daqui é exatamente a articulação acrômio clavicular. A única fratura que nós temos aqui, embora aqui também tá um pedacinho, é no fêmur. Ok? Desculpa, no úmero. Do tubérculo maior do úmero. E aqui as mais densitometria, né? Densitometria aqui, uma mulher também branca, de 44 anos, 1,46 m de altura, 47 quilos.
Quênia, né? Mas é jovem, jovem, mas olha o resultado desse exame aqui, ó. Por exemplo, foi feito para ela, né? Foi solicitado para ela exame em duas regiões, na coluna e no fêmur. Vamos ver como é que tá o estado da coluna dela. Olha a coluna dela. Menos 0,02, menos 2,2, menos 2,6, menos 2,6, menos 2,7. E aí, quando pega as regiões, deu menos 2,4 e menos 2,4. De L1, L2 e L1, L3. Então, quando pega na lombar ali, né, de L1 a L4, o T-score, desculpa, deu menos 2,5. Menos 2,5 que a gente já viu que é bem a transição, né, lá, ó, entre osteopenia e osteoporose. Então, ela tá bem na linha de transição. Porque eu usei o T-score dela foi menos 2,5. Por outro lado, no fêmur a situação dela já não tá tão feia assim, né? O T-score dela foi de menos 0,9, tá perto de menos 1,1. Então a gente vê que ela tá no verdinho, mas ela já tá num verdinho quase chegando no amarelo. Porque de menos 0,9 para menos 1,1 não é tão grande assim a diferença. Essa é uma paciente que com certeza tem que continuar fazendo um acompanhamento, né, de densitometria para ver como que está evoluindo essa situação, principalmente porque é uma paciente jovem, certo? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Enquanto isso eu já vou. Oi, gente, cadê o trem que tá? Que susto, achei que não tava gravando, já